Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os amados pastores, a todos os estimados missionários e missionárias, aos meus amados irmãos e irmãs em Cristo e a todos os irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham pelo YouTube. A todos meus estimados amigos e amigas, eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, é com imensa alegria e satisfação que neste momento entro em contato mais uma vez com todos os componentes desta abençoada rede de WhatsApp e com todos os irmãos em Cristo e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quem vos fala nesta noite abençoada do dia 28 de março de 2019, nesta noite de quinta-feira, exatamente às 19 horas e 20 minutos, é o seu estimado irmão em Cristo, Paulo Francisco. Isso mesmo, eu falo da cidade de Brasília, capital do Brasil. Amados, nesta rica oportunidade, eu desejo externar os meus sinceros agradecimentos a todos os amados irmãos e irmãs que efetuaram mais um maravilhoso período de oração e jejum. Que Deus lhe abençoe e renove a sua vida espiritual. O jejum, esse período maravilhoso que nós entregamos hoje às 12 horas. Que Deus também esteja abençoando você, querido amigo, irmão e irmã em Cristo, que não pôde fazer esse período de oração e jejum do mês de março. Então, você que não fez, seja abençoado também, e você está convidado para participar do próximo período de oração e jejum, né? Que acontecerá no mês de abril. Então, no próximo contato, eu já passarei todas as informações para você que fez e também para você que não fez, ok? Muito bem, meus queridos. Neste momento, iremos meditar na palavra de Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixem o Espírito Santo saciar a sede de vossas almas. Informando aos meus amados irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Repetindo, informando aos meus amados irmãos que a minha Bíblia é a tradução Bíblia de Estudo King James. Meditaremos nesta noite no livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 7 a 15, e Gênesis, capítulo 41, versículos 25 ao 44. Neste momento, iremos orar. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, bendito e glorificado seja o teu nome para sempre e eternamente. Ó Senhor, as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã e grande é a tua fidelidade. A tua palavra nos diz: confia no Senhor e faz o bem. Então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado.
Deleita-te também no Senhor, e Ele te dará os desejos do teu coração. Te louvamos pelos seus feitos maravilhosos e lhe pedimos que perdoe os nossos muitos pecados cometidos no dia a dia de nossa vida na terra. Fala conosco nesta noite e que possamos escutar, entender, obedecer e praticar os seus ensinamentos, preceitos e mandamentos. Deus eterno, é o que te pedimos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 7 a 15, e Gênesis, capítulo 41, versículos 25 a 44. E nos diz assim a palavra de Deus nesta noite. E aconteceu que, depois destas coisas, a esposa do seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à esposa de seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me negou coisa alguma senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que, enquanto ela falava com José, dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. Agora leremos Gênesis, capítulo 41, versículos 25 ao 44. E diz assim: e José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um. E as 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos. E as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se surgirá, pois esta será muito grave.
E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus e Deus em breve a fará acontecer. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio e coloque sobre a terra do Egito, que Faraó o faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura e ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm e amontoem trigo sobre a mão de Faraó e que guardem alimentos nas cidades. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José. E o vestiu com veste de linho fino. E colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha. E clamavam adiante dele: ajoelhai! E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. Leitura maravilhosa e abençoada. Aleluia. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, glórias damos ao teu nome nesta noite. Sê propício a nós pecadores e restaure cada dia nossa vida espiritual, de tal forma que sejamos verdadeiros peregrinos nesta terra. Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, seja notório a todos os ouvintes da tua palavra nesta noite que o Senhor é soberano e que todos seus propósitos serão realizados. Deus grande e eterno, a tua palavra foi lida. Abre o nosso entendimento para que possamos ser cada dia mais fiéis aos seus mandamentos. Fala aos nossos corações e sacia-nos com o verdadeiro pão que desceu do céu. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos em Cristo e amigos ouvintes da palavra de Deus, abram os vossos corações e deixem penetrar a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para te purificar de todos os seus pecados, transformar você em uma nova pessoa, te salvar da condenação eterna e te levar para as moradas celestiais. Estimados, nesta noite abençoada, estarei dando continuidade à série Salvação. Esta será a 5ª parte. E abordaremos o que Deus fez com José, o 11º filho de Jacó. Eu gostaria de ressaltar
que nesta série, o que vamos enfatizar vai ser a providência divina sobre todos aqueles que estão qualificados para fazerem a obra do Senhor. Então, nesta quinta série, nós iremos ressaltar a providência divina. Como que Deus, através da sua presciência, através do seu poder, através da sua palavra, ele providencia para que ela se cumpra e para que toda a história tenha um rumo até chegar ao Salvador Jesus Cristo. Querido, diante desse contexto, eu gostaria de citar para você o que está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. O que está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 12? Diz assim: então disse-me o Senhor, tu viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. E em outras traduções, diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que nós vamos ver na vida de José? Nós vamos ver o cumprimento das promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Diante desse contexto, vemos a poderosa mão de Deus livrando José da morte pelos seus irmãos, livrando José da mulher de Potifar, usada por Satanás, livrando José da prisão e tornando José governador do Egito, um escravo que passou a ser governador. Um dia ele era escravo, no mesmo dia ele passou a ser governador. Isso é o que o nosso Deus faz. Querido, Deus, como soberano que é, ele dirige os eventos da história que acontecem segundo a sua vontade permissiva. Então, Deus tem um modo de tratar, porque ele dirige a história para um determinado fim. Porém, em certas ocasiões, ele intervém diretamente segundo o seu propósito, como foi aqui no caso de José. Todo cristão experimenta o sofrimento em certas ocasiões da vida. Então veja só, todo verdadeiro cristão, determinado momento da vida, ele vai passar pelo moinho, ele vai passar pela moenda, ele vai ser testado, ele vai ser provado. Deus prova para lhe abençoar. Deus permite que os seres humanos experimentem as consequências do pecado que penetrou no mundo através de Adão e Eva. Então, nós estamos vivendo nesta vida e todos nós, cristãos e não cristãos, vamos passar por momentos difíceis. Só que o cristão é diferente. O cristão, ele passa por momentos difíceis, mas ele sabe que Jesus está com ele. Ele sabe que esses momentos difíceis vão terminar. E mesmo se não terminar, ele sabe que a coroa dele está reservada porque ele está caminhando para os céus. Aleluias, glórias ao nome do Senhor.
Querido, José sofreu muito por causa da inveja e da crueldade de seus irmãos. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos e continuou como escravo na casa de Potifar, lá no Egito. Mas, mesmo sozinho como escravo no Egito, ele vivia uma vida temente a Deus. Veja só, mesmo sozinho, independentemente do local que você esteja ou do local que você trabalhe, independentemente do local, você pode testemunhar que Deus é poderoso, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, que o sangue de Jesus Cristo tem poder e que só existe salvação em Jesus Cristo. Você pode testemunhar independentemente do local que você esteja. Veja só, José, sozinho lá no Egito, escravo, testemunhou em um país completamente diferente. Ele testemunhou que só existe um Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele certamente guardou os ensinamentos que seu pai Jacó deu para todos seus filhos sobre o relacionamento com Deus Todo-Poderoso e também as promessas proferidas por Deus. Então, Jacó, ele, sabedor das promessas que Deus fez a ele, é claro que ele reuniu os seus 12 filhos e repassou as promessas que Deus tinha dado para eles. E quem são os 12 filhos de Jacó? Agora eu preciso contextualizar a história de José para você, para nós entrarmos no texto propriamente dito. Então vamos lá. Vamos contextualizar um pouco aqui para você entender. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, tá? Então, Jacó teve 12 filhos e uma filha. Muito bem. Ele teve 2 esposas, Lia e Raquel, e 2 concubinas, Bila e Zilpa. Então vamos lá. A primeira esposa de Jacó foi Lia. Quantos filhos Jacó teve com Lia? 6. Teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e teve uma filha, Diná. Então esses são os filhos que Jacó esteve com Lia. Agora, os filhos que ele teve com Raquel, José e Benjamim. Agora, os filhos que ele teve com a concubina Bila, Dan e Naphtali. E os filhos que ele teve com a concubina Zilpa, Gade e Azer. Então, meus queridos, preste atenção. Essa contextualização, esses 12 filhos que Jacó teve, originou o quê? Originou a nação de Israel. Só que você não vê lá na nação de Israel o nome de José num pedaço de terra. Por quê? Porque Jacó, orientado por Deus, repassou a terra dele para quem? Para os 2 filhos de José, que nasceram no Egito, Manassés e Efraim. Ok? Entendido? Então vamos continuar. É oportuno enfatizar que José era um dos filhos de Abraão, um dos filhos de Jacó, mas era da velhice. Jacó teve José quando era bem velhinho. Então o que aconteceu? Jacó começou a amar mais a José. E isso gerou ciúme dos outros filhos. Gerou tanto ciúme de tal forma que eles não podiam mais falar pacificamente com José. E, para botar um pouco mais de sal na comida,
olha o que aconteceu. Deus deu 2 sonhos a José. Presta atenção. Esses 2 sonhos foram dados por Deus. Por quê? Os sonhos vão se cumprir. Ok? Então veja só, os 2 sonhos que Deus deu a José. No primeiro sonho está lá em Gênesis 37:7. E José disse aos seus irmãos: e eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé. E eis que os vossos feixes estavam em pé no redor e faziam reverência ao meu feixe. E o outro sonho que José teve, que também falou para os seus irmãos, Gênesis 37:9. E ele sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que eu sonhei mais um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas faziam referência a mim. Meu querido amigo, irmão que está escutando a palavra de Deus. Diante desses 2 sonhos, os irmãos de José ficaram ainda com mais raiva dele. Então, eles já tinham raiva porque Jacó amava mais José porque era filho da sua velhice. E agora, diante dos 2 sonhos, mas preste atenção. Deus está no controle de tudo. E quando Deus está no controle, fique tranquilo, porque a providência divina vai trabalhar para que tudo aconteça conforme a vontade dele. Então, meu querido, eu tenho que falar nesta noite que se você está dentro do propósito de Deus, fique tranquilo. Independentemente da luta que você esteja passando, desemprego, doença, falta de remédio, independentemente do problema que você esteja passando, a providência divina se encarregará de te dar o que você precisa no momento certo e na hora certa. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E certo dia, contextualizando, o pai de José, certo dia, pediu para ele e ver seus irmãos que estavam apacentando as ovelhas em Siquém. E José foi. E, de longe, os irmãos de José viram ele e falaram assim: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. E o que será dos seus sonhos? Então, olha o que Satanás já está querendo fazer o quê? Com a linhagem, com a descendência. Porque é da descendência de José que vai nascer quem? Que vai nascer o teu Salvador e o meu Salvador. Aleluia! Mas agora, o Satanás já entrou nos irmãos deles. Já vem o sonhador. Vamos matá-lo. Mas Rubem, o mais velho, falou: não vamos matá-lo. Vamos colocar ele num poço. E colocaram ele dentro de um poço. E aquele poço não tinha água. E depois disso, eles pegaram José e venderam José para uma caravana que passava. Nessa oportunidade da venda, José tinha 17 anos quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Então, meu querido, preste atenção. Deus tem todo um modo para tratar. José foi vendido para uma caravana aos 17 anos, vendido pelos próprios irmãos. E agora, ele foi parar como escravo na casa de um determinado oficial do Egito, chamado Potifar. E lá ele trabalhou
durante 11 anos. Então veja bem, Gênesis, capítulo 39, versículos 2 e 3, nos diz assim: e o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. E o seu senhor, Potifar, viu que o Senhor Deus estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar em sua mão. Então preste atenção, olha a providência divina entrando em ação. Mesmo José sendo vendido pelos irmãos, foi parar na casa de um oficial do Egito chamado Potifar, e lá, como serviçal, como escravo, ele começou a fazer os afazeres. E tudo que ele fazia prosperava. Potifar começou a observar. Potifar começou a observar o quê? Que Deus estava com aquele escravo, que Deus estava com aquele servo dele. Então agora nós vamos entrar no texto propriamente dito. E nós vamos ver como que a providência divina atua quando Satanás vem com os seus dardos. Por quê? Satanás tem os seus dardos para querer acabar com a vida de todos aqueles servos fiéis que verdadeiramente estão caminhando para o céu. Mas nós temos a palavra de Deus e temos a firmeza que, se formos realmente crentes fiéis, Deus não vai mandar nenhuma provação que seja maior do que as nossas forças. E junto com a provação, Ele vai mandar o livramento. Aleluia! E é isso que nós vamos ver nesse contexto dessa ministração. Deus, na sua providência, livrando José até ele ser governador no Egito. Vamos para o texto. Gênesis 39, de 7 a 15. Vamos ler Gênesis 39, de 7 a 15. E aconteceu que, depois destas coisas, a esposa do seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à esposa do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que está comigo na casa, e ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me negou coisa alguma senão a ti, pois és mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que, enquanto ela falava com José dia após dia, ele não lhe ouvia para deitar-se com ela ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens na casa ali dentro. E ela o apanhou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. Querido amigo ouvinte da palavra de Deus, nós vemos aqui um contexto. Você já sabe que José foi vendido como escravo e estava trabalhando na casa de Potifar.
E Potifar observou que tudo que ele fazia, ele prosperava. E Potifar deixou toda a casa na mão de José. Olha, José, você cuida de tudo aí, menos não toque na minha esposa. O restante está tudo nas suas mãos. Mas agora, nós vemos sempre o quê? Satanás, assim como ele atentou Adão e Adão e Eva caíram, agora também ele entra na mulher de Potifar para atentar José. Mas José era um homem fiel a Deus. Querido amigo que está me escutando, a palavra de Deus nesta noite, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você pode vencer a tentação. Aleluia! Independentemente de onde é que ela venha, você pode vencer a tentação. Seja um crente fiel. Tema ao Senhor. Ore, jejue, consagre, leia a Bíblia. E você será um vencedor, assim como José. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Vemos que Deus, com certeza, qualificara os homens de uma maneira ou de outra para o plano que ele tem para cada um deles. Então, Deus qualifica, ele prepara cada um que realmente teme a sua palavra. Vemos aqui um exemplo muito vergonhoso e atrevido e falta de decoro da senhora de José. Uma mulher que perdeu completamente toda a virtude e honra. E nós temos visto muito isso hoje em dia. Muitos assédios, não só de mulheres, mas como também de homem. Os assédios são recíprocos. Tanto o homem assediando mulher e mulher assediando o homem. E como que você vai escapar dessa cilada satânica? Querido amigo, Jesus Cristo, através do sangue dele, vestido na cruz do Calvário, pode te dar forças para você vencer a tentação. Você pode vencer a tentação, hoje e sempre. Basta você querer vencer. Pedir ajuda, que o Senhor Jesus está pronto para lhe ajudar. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Satanás agiu sobre a mulher de Satanás, sobre a mulher de Potifar, querendo jogar José por terra para que ele cometesse o pecado. O pecado da mulher de Potifar começou pelos olhos. Presta atenção. Veja o versículo 7, que diz: e aconteceu que, depois destas coisas, a esposa do seu senhor lançou seus olhos sobre José, e ela disse: deita-te comigo. Presta atenção. José ficou trabalhando na casa de Potifar durante aproximadamente 11 anos. Agora você imagine como que nós não sabemos no período que Satanás começou a tentar ela para dar em cima de José, mas imagine como que deve ter sido os ataques dela para cima de José. Mas José era um homem temente a Deus. Ele era formoso de aparência, sabia se relacionar. Observe que a beleza notável, seja dos homens ou das mulheres, frequentemente prova ser uma armadilha perigosa e exige constante vigilância. Veja bem, tanto o homem quanto a mulher, formosos, bonitos,
em sua juventude, ou mesmo depois da juventude, mas se mantêm formosos e belos, eles têm que vigiar. Sabe por quê? Satanás está com as suas garras pronta para jogar as bandejas. E as bandejas, meus queridos, ela vem de qualquer lugar. Dentro de sua casa, no serviço, no avião, no ônibus, no sinal, no açougue, na igreja, até dentro da igreja. Principalmente dentro da igreja existem várias bandejas. E você tem que ter cuidado. Por quê? O que nós vemos hoje dentro das igrejas? Muitas irmãzinhas com uma roupa com decote que é difícil dos irmãozinhos se concentrar no culto. A abertura dos seios, aquelas blusas abertas, que a concentração fica difícil. Bandeja pronta. Mas todo aquele que é verdadeiro cidadão do céu vai escapar da bandeja, assim como José escapou. Por quê? Uma verdadeira irmã, serva do Senhor, ela não vai servir de bandeja para ficar irritando com sensualidade os irmãos na igreja. Ela vai se vestir prudentemente. Ela vai colocar uma roupa decente. Ela não vai colocar um vestido colado, desenhando, irritando os homens na igreja. Uma verdadeira serva do Senhor, ela sabe se vestir prudentemente e sabiamente. Nós temos grande necessidade de fazer um conserto com nossos olhos para que eles não infectem o nosso coração. Nosso coração precisa estar, meu amigo, protegido da infecção que pode gerar através dos nossos olhos. Veja o que Jó, no livro de Jó, capítulo 31, versículo 1, nos diz: eu fiz um pacto com os meus olhos, por que então eu pensaria em uma donzela? Veja ainda Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Não importa quanto as pessoas falem sobre amor e defendam o sexo fora do casamento. Esse tipo de relacionamento é errado, vulgar, humilhante e levará todas as pessoas que praticam para o inferno. Vou repetir. Esse tipo de relacionamento é errado, vulgar, humilhante e levará todas as pessoas que praticam para o inferno. O que levará? O sexo fora do casamento. Você que anda praticando sexo fora do casamento, eu vou te dizer uma coisa para você. Nesta noite, o sinal está vermelho para você. E saiba, se você morrer, você vai direto para o inferno. O adultério transforma um rio de água cristalina num esgoto. Pessoas livres em escravos e depois em animais. Provérbios, capítulo 5, versículo 15 a 23. Aquilo que começa como doçura, logo se torna em veneno. Provérbios, capítulo 5, versículos 1 a 14. José não estava disposto a sacrificar sua pureza nem sua integridade, pois ele era um verdadeiro servo do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia! Todos verdadeiros servos do Senhor irão vencer. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Foi preciso um bocado de coragem e de determinação para José lutar dia após dia contra essa tentação.
Satanás queria aniquilar José de uma vez. Pois se isso acontecesse, o Senhor não seria mais na vida de José. Então o que Satanás queria? Queria que José pecasse. É oportuno enfatizar que Deus não usa ninguém que esteja no pecado. Eu queria que você escutasse muito bem isso. Deus não usa ninguém que está no pecado. Se José pecasse, o plano todo da divindade, o plano todo da providência divina estaria indo por água abaixo. Mas Deus deu força e José soube resistir, firmado na potente mão de Deus. E, meu querido, você também pode resistir e pode vencer. Só depende de você. Vemos que as promessas de Deus feitas a Abraão iria se cumprir lá no Egito, lá em Gósen, quando José trouxe toda a sua família. Então, veja bem, a promessa de Abraão, Isaac e Jacó, ela vai aonde? Fazer com que José agora, vivendo no Egito, através dessa fome, que você vai ver mais posteriormente, que nós vamos ficar na frente, trouxesse o seu pai e os seus familiares para o Egito, para que a nação de Israel pudesse, aleluia, ser radicalizada em Gósen e pudesse crescer. É o plano divino, é a providência divina agindo sobre José. Veja Êxodo capítulo 1, versículo 7 e Êxodo capítulo 1, versículo 12. E mais profundo ainda, o plano da salvação, o nascimento de Jesus Cristo passa pela linhagem, pela descendência de José. Deus deu força para José suportar a tentação e fugir dela. Faço-lhe nesta hora uma pergunta. Como você tem suplantado, tem passado, tem resistido às tentações que vêm sobre você em sua vida? Tanto você, homem como mulher. O que você tem feito para não cair no laço do diabo? Veja o que está escrito em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Preste atenção. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O sinal está vermelho para você que anda pecando. Fuja do pecado. Siga o exemplo de José. Fuja do pecado e vamos caminhando para o céu. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja ainda o que nos diz Romanos, capítulo 6, versículo 23. Nos diz assim, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu querido, você só vai pecar se você quiser. A escolha é sua. Quem decide é você. Se você não tem força, Deus te dá força. Jesus, através do sangue dele, te dá força para você vencer qualquer tentação. Creia, meu querido. Você pode vencer a tentação. Assim como José venceu, você também pode ser um vencedor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lemos em Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Peço tua atenção, muita atenção. Olha o que José disse para sua senhora. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois és mulher dele.
Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Eu queria te dizer uma coisa muito importante, queria que você prestasse atenção. Note que sempre que você erra com alguém ou com alguma pessoa, que você peca, primeiro você está pecando contra a santidade de Deus. Você tem que ter uma vida consagrada, tem que ter uma vida purificada, tem que ler a Bíblia todo dia, orar, jejuar, consagrar, se afastar, fugir da presença do mal. Escapa-te por tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Escapa-te por tua vida. Agora veja, Gênesis 39, versículo 12. E diz assim: e ela apanhou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. É isso que você tem que fazer. Você tem que fugir. Se o desejo maligno está em tal lugar, está da direita, tu foge para a esquerda. Se está na esquerda, você pula para a direita. Se o desejo maligno está no teu serviço, você sai do serviço. Não peque contra o Senhor. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vigie, ore, consagre a sua vida. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. A poderosa graça de Deus capacitou José a vencer os ataques constantes de Satanás. Veja o que nos diz, querido. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. Preste atenção. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12, nos diz assim: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Então, meu querido, aquele demônio que estava na mulher lá de Potifar era o Satanás. Era ele atentando José para o quê? Para que José pecasse. José pecasse, o que aconteceria? A bênção de Deus sairia dele. O que aconteceria? O plano da divina providência de Deus cairia por terra. Mas Deus dá força a todo o que busca. Se você se comprometer, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, ser um crente fiel, você vai vencer a tentação. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. A acusação de violência sexual naquela época era muito séria. O atentado sexual à esposa de um oficial por um escravo estrangeiro era um ultraje gravíssimo e não tinha outra pena que não fosse a pena de morte. Então, meu querido, esse atentado, essa atentação que Satanás entrou na mulher de Potifar, tentando José, era para quê? De novo, para matar José. Porque não tinha, naquele tempo, se um escravo, não se esqueça que José era escravo. Tu imagine, um escravo tentando a mulher de um oficial. Era a morte na certa. Mas, preste atenção, não se esqueça que desde que José chegou na casa de Potifar, o que aconteceu? O Senhor estava com José, aleluia! E Potifar observou que tudo que José fazia, ele prosperava. Tanto é que Potifar deixou a casa inteira sobre a responsabilidade de José. Então, presta atenção, agora que toda a casa estava prosperando, acontece esse fato.
esse fato veio para o quê? Para destruir José. Mas Deus tem a providência divina dele atuando em todos os momentos. E era necessário o quê? Era necessário um pouco de crescimento espiritual a José. Então, José, os 2 anos que ele ficou lá na prisão, foi necessário para quê? Para ele crescer espiritualmente. E agora, lá na prisão, presta atenção, lá na prisão, ele vai conhecer um padeiro, que estava lá na prisão também, e um copeiro. E o copeiro e o padeiro vão ter, cada um teve um sonho. E José vai interpretar o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro foi restituído para a casa do seu faraó e o padeiro foi morto. Mas a interpretação de José foi em cima. Por quê? Quem deu a interpretação foi Deus. E José pediu para que o copeiro não se esquecesse dele. Mas ainda não era o tempo de José sair da masmorra. Ainda ele tinha que ficar lá mais um pouco de tempo. Então, meu querido, o que eu quero dizer com isso para você? Que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus tem seu tempo para todas as coisas. Não adianta você ficar com pressa. Deus tem o tempo dele na hora certa. Era necessário José permanecer mais um tempo lá na prisão. Mas agora, passaram-se 2 anos. E José estava trabalhando na prisão, esperando que algo acontecesse, pois ele servia ao Deus vivo e confiava em Deus e em suas promessas. E quando as coisas começaram a se desenrolar, foi tudo muito rápido, pois havia chegado a hora de Deus colocar em ação os seus planos para José. E a linhagem de onde nasceria o Cristo, o Salvador do mundo, queria pisar a cabeça da serpente. Agora, a providência divina iria abrir o plano para José. Então vamos ao texto. E o que Deus fez? Deus deu 2 sonhos a Faraó. E esses 2 sonhos que Faraó teve perturbou o Faraó. Faraó ficou perturbado e chamou os adivinhos. Ninguém conseguia adivinhar os sonhos. Aí que entra a providência divina. Agora que chegou o momento, o copeiro se lembrou. Olha, lá na prisão tem uma pessoa que interpretou um sonho que eu tive. Vamos para o texto. Esse Deus é maravilhoso. Vamos para o texto, meu querido. Vamos para o texto. Leiamos agora. Gênesis, capítulo 41, versículo 25 até o 44, que nos diz assim: E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um. As 7 vacas magras e feias, à vista que saíram depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois dele surgirão 7 anos de fome. E toda fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois
esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó faça e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolha 1/5 da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sobre a mão de Faraó, e que guardem alimento nas cidades. E esse alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E Faraó disse aos seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel da mão e o colocou sobre a mão de José. E o vestiu com veste de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha, e clamavam adiante dele: ajoelhai! E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ao pé em toda a terra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre e eternamente. Meu querido, é chegada a hora, chegou a hora de o Senhor enaltecer da providência divina, agora fazer com que o escravo José se transformasse no governador José. Deus fez com que Faraó tivesse 2 sonhos, e nenhum dos seus adivinhos pôde revelar, mas somente José. Por quê? O sonho veio de Deus. Deus guiou Faraó para que mandasse chamar José lá. O copeiro falou para Faraó: olha, tem uma pessoa lá na prisão que interpretou o meu sonho, Faraó. Chama lá esse camarada. E barbearam José. Colocaram agora roupas finas e vieram trazer José adiante de Faraó. E agora Faraó conta o sonho para José. E Deus guiou Faraó para o quê? Para que ele escutasse a interpretação. Foram 2 anos que José ficou na prisão. Agora ele se tornaria governador do Egito. Esse é o Deus verdadeiro, pois a sua promessa haveria de se cumprir. O Cristo Salvador agora estava com a sua linhagem pronta, porque Satanás não teve progresso em suas anuâncias com os irmãos de José, com a esposa de Potifar. José foi vencedor, meu querido, e assim como José foi vencedor, todos nós podemos ser vencedor. Só basta nós termos uma posição. É elogiável a humildade de José e seu desejo de honrar ao verdadeiro Deus. Ele ouviu enquanto Faraó descrevia seus 2 sonhos, e então deu-lhe a interpretação. Faraó estava perturbado.
Ele se pressentia que aquele sonho não tinha coisa boa. José evidenciou o poder de Deus vivo na corte pagã. Ele não tinha intenção de levar o crédito pela interpretação dos sonhos, ou de usar aquele sonho para se livrar da prisão. Ele queria apenas enaltecer o nome do seu Deus. Oh, aleluia! Glórias a Deus. E, conduzido pelo Espírito de Deus, José revelou ao faraó o que os dois sonhos queriam dizer. Que os dois sonhos tinham o mesmo significado. Haveria 7 anos de abundância. As 7 vacas gordas que saíam do rio. E as 7 espigas boas que brotavam cheias também da beira do rio. Eram 7 anos de abundância. E os 7 anos de fome eram as 7 vacas magras que também saíam do rio e comiam as gordas. E as 7 espigas miúdas queimadas do vento oriental que brotavam e devoravam as 7 espigas cheias e boas. Eram 7 anos de fome. Veja o que Gênesis 41, 32 diz. Lemos. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus. E Deus em breve fará acontecer. Então, meu querido, Deus repetiu para quê? Para Faraó saber que aquilo iria acontecer. E agora, vem o homem de Deus, José, que estava lá, preso. Agora vem interpretar o sonho de Faraó. José participou, Faraó, a existência do verdadeiro Deus. Ele deixou bem claro que estava falando de um só Deus, não de deuses falsos que eram adorados lá na corte egípcia, mas ele estava falando do verdadeiro Deus, o único, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Faço-lhe nesta hora mais uma pergunta. Você tem pregado o evangelho? Você tem falado do Deus Todo-Poderoso? Onde você estuda? Onde você trabalha? Em casa? Nas ruas? No seu escritório? No consultório? Em sua família? Na casa dos seus parentes? Aos seus vizinhos? Você tem proclamado esse Deus Todo-Poderoso, assim como José fez lá no Egito? Proclamou que só existe um Deus poderoso. Meu querido, está na hora de nós sermos verdadeiros crentes fiéis. Proclamarmos a verdadeira palavra do Senhor, a tempo e a fora de tempo, onde nós estivermos, no mercado, no vizinho, na escola, na faculdade, no trabalho, no escritório, no consultório, na família, nos parentes, temos que falar do amor de Deus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. E agora nós vemos um escravo que saiu da prisão dando conselho ao faraó. Gênesis 41, 33 a 36. E agora Deus tocou no coração de Faraó e de todos os seus presentes. Gênesis 41, 37 a 38. Que nos diz assim: E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: Acharemos alguém como este? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E Faraó agora diz: Acharemos alguém como este? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Aleluia! Nós temos que dar o exemplo. O mundo precisa saber que nós temos o Espírito de Deus. Oh, aleluia! Glória seja dada
ao nome do Senhor. Assim como José, lá no Egito, deu grande exemplo, proclamando para o faraó, nós também aqui, nesse mundo de hoje, na igreja de hoje, nós temos que dar o exemplo. Você tem que ser um exemplo. O Espírito de Deus habita em você? Pergunto-lhe, pelo que você faz, pelo que você diz, pelo seu dia a dia, o Espírito de Deus habita em você? O seu vizinho reconhece o Espírito de Deus em você, meu querido? Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui o faraó reconhece que José era extraordinariamente sábio. E mais, ele estava testemunhando o poder de Deus na vida de José diante de todos os seus oficiais e diante de todas as suas autoridades. Nós temos que falar do amor de Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Querido, veja o que nos diz Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Então, Deus é quem faz acontecer, meu querido. Veja bem, a atitude de José, a sua capacidade de interpretar sonhos, a sua sabedoria em encontrar uma solução para o problema da fome, todas essas coisas impressionaram o faraó e convenceram-no de que José era o homem certo para aquele trabalho. 13 anos antes, presta atenção, 13 anos antes, seus irmãos haviam arrancado dele sua túnica, que seu pai lhe dera, e colocaram ele lá dentro daquela cova, daquele buraco, aquele poço. Mas agora, o faraó deu-lhe roupas de importância muito maior. Deu um anel de sinete e um colar de ouro, que simbolizava autoridade como governador do Egito. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Agora, depois de José haver vencido duas grandes batalhas contra Satanás e seus demônios, Deus o honra. Glória a Deus, glória a Deus. O caminho para a linhagem, para o nascimento do Salvador, havia sido limpo dos espinhos satânicos. Agora, José, como governador, vai providenciar o quê? Vai providenciar o retorno para que seu pai, juntamente com seus familiares, venham para o Egito para comprar o alimento. E ali eles vão se estabelecer em Gósen, onde a nação israelita vai crescer, conforme a promessa de Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Na ascensão de José, há uma simbologia de esperança para todos que realmente confiam no Deus Todo-Poderoso. Um dia, todas as pessoas que forem fiéis ao Senhor também serão reconhecidas a posições de prestígio e glória em Cristo. Você vai ver isso lá em Salmos 113, Salmo 113, 7 a 9 e Efésios capítulo 1. Meu querido, da mesma forma que Deus abençoou José, o Senhor tem a intenção de usar as pessoas de fé nos dias de hoje. As que ocupam todos os tipos de cargos para fazer com que seus propósitos se cumpram. Basta darmos lugar. Basta sermos crentes fiéis. Da mesma forma como Deus usou José, Deus quer usar muitas pessoas hoje. Mas por que ele não usa? Porque simplesmente eles não dão lugar. Eles não são crentes fiéis. Eles estão muito preocupados mais com seus 20, 30, 40 mil. E não dão lugar ao Senhor.
José, mesmo na posição de governador, não deixou de louvar e bendizer o nome do Senhor. Oh, glória! Um governador que agora exalta o nome do Senhor. E se você fosse colocado na posição de governador, será que você exaltaria o nome do Senhor? Assim, é crucial que também honremos a Deus por meio das atividades que desempenhamos. Como José, precisamos ser aqueles sobre quem não haja dúvida. Devemos ser aqueles em quem está o Espírito de Deus. Querido amigo que tem escutado a palavra do Senhor, seja um crente fiel. Onde você estiver, você pode vencer a tentação, assim como José venceu. Distante da sua família, servindo de escravo lá no Egito, ele não cedeu à tentação e foi galardoado por Deus. Toda tentação, querido, que Satanás manda, você pode vencer. Só depende de você. Seja um crente fiel. Tanto faz se você é homem ou se é mulher. Os pratos vão vir. As tentações vão vir. Mas se você tiver orando, consagrando, jejuando, com a sua vida no altar, José era temente. Se você for temente a Deus, sabedora de quê? O pecado que você comete, primeiro, você comete contra a santidade de Deus. Eu quero deixar bem estampado na sua mente nesta noite. Todo pecado que você comete primeiro diante de Deus. E a palavra de Deus diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então, querido, não peque. Lave as tuas vestiduras no sangue de Jesus Cristo. O sangue purificador, o sangue remidor, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Assim como Deus livrou José, deu graça para ele, livrou ele dessas tentações, o sangue de Jesus Cristo também pode te purificar, pode te limpar, pode te livrar de todas essas tentações que vai vir sobre você, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Esteja com o Espírito de Deus e seja livre dessas tentações. Que Deus abençoe todos nesta noite. Amém, amém, aleluia. Vamos orar, vamos orar. Oremos. Pai eterno, exaltado seja o teu nome no céu e na terra. Grande é o Senhor. Purifica-nos e seremos purificados. Limpa-nos e seremos limpos. Capacita-nos e seremos capacitados. Louvamos o teu nome, pois tu és o nosso Deus, e as tuas maravilhas estão estampadas à nossa vista. Agradecemos a tua doce presença em nossos corações nesta noite. Fica conosco, Senhor, no decorrer de nossa existência, e que cada dia possamos ser dignos de sermos chamados de cristãos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e queridos irmãos em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade, eu aproveito o ensejo para agradecer a todos os amados integrantes desta abençoada rede de WhatsApp e também aos estimados irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver nos escutado nesta noite de quinta-feira que o Senhor nos concedeu para meditarmos em sua palavra. Agradeço também a você que recebeu esta gravação.
Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a explanação da 6ª parte da série Salvação. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.